paz do Senhor Jesus, do vosso irmão, aqui que vos fala, presbítero Deusdete Gomes, pregador da palavra do eterno Deus, né, meus irmãos? Quero mandar um alô para os nossos seguidores aí do Kawaii, das redes sociais, das redes vizinhas aí, para a glória do eterno Deus, né? Quero deixar uma palavra no coração dos meus ouvintes aí, seguidores aí das redes sociais, né? A palavra que eu quero deixar em vossos corações nessa noite abençoada, glória a Deus, aleluia, essa noite de segunda-feira, né, meus irmãos? Fala aqui diretamente de Goiânia, estado de Goiás, né? Onde eu moro aqui, para a glória do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra em vossos corações que se encontra ali no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18, 19, glória a Deus, somente 18 e 19, onde a poderosa palavra do Senhor Jesus diz assim: irmão, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e por libertar os oprimidos e anunciar ano aceitável do Senhor. Essa palavra maravilhosa, né, meus irmãos? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque essa palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante de qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, junta e medula, onde o bisturi do homem não vai. Esta palavra o Senhor diz que vai. Aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, meus irmãos, em Mateus, em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, né? Onde o Senhor estava ali ministrando a palavra, né? Ali foi entregue um rolo, um pergaminho para o Senhor Jesus, e ali quando o Senhor Jesus abriu aquele livro, saiu ali, glória a Deus, aleluia, no livro de Isaías, né? Onde fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, né? Curar os enfermos, curar os perturbados, né, meus irmãos? E ali foi dada aquela palavra, Jesus abriu aquela palavra com autoridade sobrenatural, trazendo a responsabilidade, o Espírito estava sobre ele, que ele havia de curar almas, né, feridas, pessoas que estavam com o coração quebrantado, oprimido, a pregar, anunciar o ano aceitável do Senhor e a salvação, e tirar das trevas aqueles que estavam oprimidos, né? E Jesus, lendo esse livro, né, devolveu ali o assistente e todos que estavam olho nele, né? Porque Jesus ele trouxe uma responsabilidade que ele vinha e veio nesse mundo para curar os quebrantados de coração, os oprimidos. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa procura o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, em todas as áreas, né? Ele busca ali a cura para a sua alma. Mas aqui na Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus chamou essa responsabilidade. Ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, anunciar ano aceitável do Senhor, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E essa palavra não caiu por terra, de fato Jesus começou, aleluia, pregar o Evangelho, tirar das trevas, curar as pessoas que estavam enfermas, todo tipo de doença, todo tipo de maléfica. Jesus vinha curando, libertando, transformando aquelas vidas, aquelas almas que se encontravam cadeadas. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa ri por fora, aleluia, mas por dentro daquela alma só Jesus sabe a dor, a aflição, aleluia, que aquela vida está passando. Como Jesus falou aqui, aleluia, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. É a unção, aleluia, que quebrava todo o jugo do adversário, estava sobre o Senhor Jesus. E esse legado, meus irmãos, Jesus deixou para mim e para você, né? Porque o mesmo Espírito que derramou sobre a vida de Jesus foi aquele mesmo Espírito que foi batizado no dia de Pentecostes. Jesus falou para os seus discípulos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e de virtude, aleluia, essa virtude
virtude faz parte do Espírito Santo. Essa virtude faz parte de uma unção sobrenatural. Essa mesma unção que Jesus recebeu aqui, agora ele transfere ali no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que João, Tiago, aleluia, reuniu aquele dia de Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um vento impetuoso encheu a casa, aleluia, e foi visto por línguas repartidas, língua dos anjos, e ali havia muitas pessoas que não entendiam aquele ministério, porque para o homem é loucura as coisas de Deus, mas para nós, aleluia, que tem um entendimento da palavra, do conhecimento da Bíblia, aleluia, é poder de Deus. A Bíblia diz que quando o dia de Pentecoste cumpriu, aleluia, Pedro saiu ali cheio da graça do Espírito Santo. Pedro saiu ali cheio da sabedoria, não uma teologia feita na faculdade teórica, mas uma teologia vinda do céu. A Bíblia diz que Pedro, meus irmãos, aleluia, depois de receber o dia de Pentecoste, ele saiu dali cheio da graça, cheio da autoridade, cheio da virtude. A Bíblia diz que Pedro agora começa a ministrar a palavra da libertação, esta palavra que é viva, eficaz, mais penetrante de qualquer espada alguma de dois gumes, porque essa palavra tem poder para penetrar medula e junta, aleluia, onde o bisturi do homem não vai, esta palavra vai. Sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos? Que Pedro era um homem ignorante, Pedro era um homem estúpido, Pedro tinha um coração voltado, aleluia, para a ira, para a ignorância. Tudo o que Pedro queria resolver era abaixo da peixeira. Sabe o que eu chamo a atenção? Que Jesus chamou ele. Jesus fez uma promessa lá no livro de Mateus, capítulo 16, onde Jesus falou: eu te digo que tu és Pedro. Uma afirmação, uma promessa que Jesus fez para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. Depois de Pedro receber o dia de Pentecoste, a Bíblia diz que Pedro ministra ali, aleluia, através de uma palavra que o Senhor dá para Pedro. A Bíblia diz que Pedro ganhou quase 3.000 almas. E Pedro foi além, Pedro buscou mais na presença de Deus. Pedro não ficou no incomodismo, ele lançou sobre o Senhor, ele buscou a presença, ele buscou o Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que estava sobre o Senhor Jesus, agora se encontra sobre o seu discípulo. O mesmo sinais, prodígio que o Senhor Jesus fazia, aleluia, agora o seu discípulo há de fazer. A Bíblia diz que ali, depois de pregoar a palavra do eterno Deus, aleluia, a Bíblia diz que Pedro ganhou quase 3.000 almas. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia diz que